Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao lançamento do livro Introdução à Inferência Causal em Epidemiologia, uma abordagem gráfica e contrafatual, no 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. A obra é de autoria de Antônio Augusto Moura da Silva e está sendo publicada pela editora Fiocruz. Meu nome é Vanessa Freitas e é um prazer para nós aqui da editora Fiocruz participar de mais um lançamento em um congresso da Abrasco, né? Gostaríamos de agradecer a organização do congresso pelo convite. Além da presença do autor do livro, né, o professor Antônio Augusto Moura da Silva, nós também contaremos hoje nesse lançamento com a presença de Guilherme Werneck e Maria Amélia de Souza Macena Veras. Então, a proposta aqui é a gente apresentar um pouco do livro, né? A gente, claro, não tem a pretensão de se aprofundar muito na obra, né, pela questão do tempo aqui, mas é mostrar um pouquinho desse livro e, ao final, caso a gente tenha tempo, né, responder alguma pergunta ou alguma dúvida do público que nos assiste. Então, já convido quem tiver aí mandar suas perguntas pelo chat, que a gente depois, no final, a gente tenta dar conta de responder algumas perguntas da audiência, né? Lembrando que o livro ele pode ser adquirido na livraria da Abrasco, né, na Abrasco Livros, ele está com desconto na livraria da Abrasco, e também pode ser adquirido na livraria virtual da editora Fiocruz. Então, gostaria de começar logo, para a gente não perder tempo, né? Passando a palavra para o professor Antônio Augusto Moura da Silva, ele que é doutor em Medicina Preventiva, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, a USP, com um pós-doutorado em Epidemiologia Perinatal na Universidade de Oxford, na Inglaterra, professor titular do Departamento de Saúde Pública e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Maranhão. É pesquisador nível 1A do CNPq e editor-chefe da revista Ciência e Saúde Coletiva, uma publicação da Abrasco. Foi membro titular do Comitê Assessor da área de Saúde Coletiva e Nutrição do CNPq de 2011 a 2014 e também foi editor associado dos Cadernos de Saúde Pública e do Journal of Epidemiology and Community Health. E foi membro também da Comissão de Epidemiologia da Abrasco. Professor, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Maria Amélia. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos aqui comentar rapidamente, né, sobre o que é o livro, né, qual é a clientela dele. Então, a causalidade ela é muito importante na pesquisa epidemiológica. Então, na história da epidemiologia, né, desde John Snow, né, até passando pelos clássicos estudos, né, de epidemiologia de fumo e câncer de pulmão, né, do famosos pesquisadores Dow e Hill, e depois das pesquisas, né, realizadas pela Harvard, que é o Framingham Heart Study, a epidemiologia tem lidado com a questão da causalidade. E se formou um consenso, né, que é a chamada epidemiologia dos fatores de risco, onde você utiliza medidas de associação, né, e aí você aplica os chamados pontos de vista de Hill para você avaliar se você tem uma associação causal ou não. Isso, hoje, né, ainda é o paradigma dominante, mas você teve o surgimento das abordagens contrafatual e gráfica, que a gente fala no livro, né? Então, a abordagem contrafatual ela surgiu a partir, né, dos trabalhos do Rubin, onde você trabalha com a chamada teoria das respostas potenciais, né, que a abordagem contrafatual a gente pode tomar como sinônimo. Essa escola veio mais da estatística. E você tem também a abordagem gráfica, né, que hoje a gente fala muito dos gráficos assínclicos direcionados, que a gente conhece mais pela sigla de DAG. E a obra ela vai explicar, né, exatamente o que são essas duas abordagens e utilizá-la conjuntamente. Na terceira e última parte do livro, a gente tem uma parte mais aplicada, né, que isso vem lá com os scripts, né, com toda a rotina dos programas e com o resultado interpretado de alguns dos métodos de estimação que a gente usa quando a gente emprega essas abordagens na pesquisa epidemiológica. E a partir da utilização do DAG, né, que a abordagem gráfica ela tem muito a ver com os trabalhos do Judea Pearl, que é um cientista da computação lá da Califórnia, ele desenvolveu, né, o chamado critério da porta de trás, que hoje é um dos critérios, né, recomendados para a gente identificar o conjunto mínimo de ajuste para confundimento.
Então, o critério, né, os métodos que a gente usava para identificação de confundimento na epidemiologia convencional, né, ou epidemiologia clássica, hoje você está tendo uma migração, né, para a utilização dessas duas abordagens e os métodos de estimação também mudam um pouco. Então, no livro a gente traz duas abordagens, né, que são as estimativas com base em score de propensão, tanto ponderação quanto pareamento, como também a computação G. E o livro termina com o último capítulo sobre a questão da análise de sensibilidade, né? E o que será que um confundimento por alguma variável omitida, né? Até que ponto os resultados são sensíveis, né? A quebra desse pressuposto. Então, no geral, é isso que o livro tem, né? Então, o livro é bem prático, porque ele traz os scripts, né? E a gente também tem no GitHub todos os scripts que vocês podem baixar, né? E temos script tanto no R quanto no Stata, né? Que são os dois programas mais usados aí pelos epidemiologistas brasileiros, né? Então, brevemente, essa é uma apresentação do livro, né? Então, vamos aí para os comentários dos nossos queridos Guilherme e Maria Amélia. Obrigada, professor. É importante lembrar, né, que a editora Fiocruz, né, em sua trajetória de mais de 30 anos, né, de publicação de livros sobre saúde pública, possui diversas obras, né, sobre epidemiologia, algumas mais abrangentes, outras mais específicas, mas o nosso conselho editorial está sempre, né, tentando contribuir para esse campo, e muitas das obras que nós editamos ao longo do tempo já estão esgotadas, mas na sua versão impressa, né? Mas podem ser baixadas gratuitamente pelo site Cielo Livros. E, enfim, a gente está sempre tentando se atualizar nesse campo, mas claro que, enfim, apesar desses esforços, né? Nosso próximo convidado aponta muito bem no livro, no texto da Orelha, né? O professor Guilherme Werneck, que existiu uma lacuna, né, na produção científica epidemiológica brasileira, né? Que durante muito tempo esteve aí arraigada em métodos ultrapassados, né, de modelagem causal. E o livro, né, segundo o professor colocou aqui na orelha, vem preencher essa lacuna, né, promovendo aí uma ampla revisão, né, desses temas relacionados à inferência causal. Então, enfim, eu queria passar logo a palavra também para o Guilherme, né, Werneck, que é doutor em saúde pública e epidemiologia pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, com pós-doutorado no Departamento de Saúde Global e População, também em Harvard, onde atuou como pesquisador visitante de 2012 a 2014. De 2019 a 2020, foi pesquisador visitante no David Rockefeller Center for Latin American Studies, da Universidade de Harvard. É professor associado do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, professor adjunto do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Foi pesquisador visitante da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, ENSP, Fiocruz, e exerceu o cargo de coordenador da área de saúde coletiva da CAPES entre 2014 e 2018. Professor, é um prazer recebê-lo aqui nesse lançamento e agradecer também pela sua generosidade em escrever o texto da orelha do livro. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Obrigado aí pela apresentação e pelo convite, né? Assim, nossa, eu recebi com muita alegria, né, o convite do Antônio para escrever a orelha do livro. Foi meio desafiador, né? Porque o livro mais Antônio mereceriam, sei lá, várias orelhas, né? Então, aí tive que me conter para escrever essa pequena revisão do livro, que eu acho que o Antônio colocou muito bem, né? Eu acho que o que eu busquei falar ali é um pouco sobre, dentro do limite, né? Que era um pouco da importância, né, dessa contribuição aparecer agora, né? Assim, eu acho que tem duas coisas fundamentais, eu acho, na contribuição do livro, né? Acho que um lado é retomar, né, no campo da epidemiologia, né, e da saúde coletiva, o tema, né, que eu acho que é um esforço que o Antônio vem fazendo há bastante tempo, né, de trazer esse tema da inferência causal, vamos fazer renascer esse tema da inferência causal, a sua importância, né, e chamar as pessoas, né, para pensarem esse assunto novamente, né, e o outro lado, que é o lado digamos assim, de tornar esse tema um tema também prático, né, onde as pessoas possam exercitar mais do que pensar
exercitar nas suas análises a implementação de alguns desses métodos, né? Então, tem esses dois componentes, eu acho que, como você falou, não é, Vanessa? Assim, eu acho que, eu sei lá, eu acho que eu, de uma certa forma, eu me vi aí um pouco especializado em escrever, né, ou prefácios, ou orelhas de livros e coisas sobre isso, né, porque são poucos, né, assim, as pessoas que pensam na epidemiologia, né, e que, de fato, né, elaboram os seus métodos e suas análises com base numa reflexão e práticas, né, de inferência causal mais contemporâneas. Então, assim, eu acho que a epidemiologia brasileira ela teve um momento muito importante em que o tema da inferência causal chegou aqui, que isso tem pouco a ver, né, com o retorno de uma primeira geração de pesquisadores que foram fazer doutorado no exterior e retornaram para o Brasil na década de 80 e 90 do século passado e passaram a ensinar, digamos assim, né, esses temas dessa epidemiologia moderna, ou dos fatores de risco, como o Antônio fala, pensando um pouco sobre essas questões de causalidade, né? Então, não são tantas as pessoas, mas a gente pode pensar, por um lado, né, o grupo do César Victor, né, tentando organizar essa ideia da hierarquização das redes de causação, né, para tentar organizar um pouco o método para a abordagem da modelagem de fatores de risco. E um outro grupo, né, que eu tive particularmente mais interação, que veio liderado pelo Cláudio Struchiner, né, na UERJ, na Fiocruz, que trouxe, e até hoje trabalhando especificamente na área de vacinas, sobre as questões de inferência causal que já nasciam naquela época, né, com James Robbins, né, com Mietnik, né, dentro da epidemiologia, o Sander Greenland, né, e isso criou um certo conteúdo naquele momento. As pessoas que se formavam pensavam sobre inferência causal. Isso derivou, por exemplo, um livro, né, publicado pela editora Fiocruz, chamado Inferência Causal em Epidemiologia, né, do Cláudio e do Rony Rajo Luiz, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E depois, em 2002, esse livro. E é um livro teórico, né, muito legal, né, introdutório, bem bacana, né, focando principalmente nas respostas, modelos de respostas potenciais. E de lá, pense bem, são 20 anos, né, em que a gente não tem um desenvolvimento em cima desse primeiro, digamos, pontapé de algo que pudesse expandir e fundamentar a prática do epidemiologista. Então, acho que o trabalho do Antônio é muito importante, porque, no sentido tardio, isso não é culpa do Antônio, né, obviamente, né? Mas, assim, é fundamental, porque ele, claro, o Antônio já vem amadurecendo o livro, o resultado, né? O livro não é o início de nada, né, Antônio? O livro é resultado de anos e anos, né, que Antônio vem estudando, trabalhando, dando cursos, né, porque essa é uma qualidade que o Antônio tem incrível, né, porque além de grande pesquisador, né, do tema e de vários outros temas, é um cara que tem uma dedicação na tradução, né, desse conhecimento para a utilização prática e atrair, né? Acho que esse livro vai ter esse potencial de atrair, né, uma nova geração, né, de pessoas que possam se interessar pelo tema e tornar, né, mais vívida, né, essa discussão e a prática epidemiológica brasileira, né, agora mais fundamentada, né, em técnicas e métodos que sejam mais contemporâneos. Então, super obrigado por ter me convidado para estar aqui presente para escrever a orelha do livro, e eu tive a oportunidade de ler, talvez antes de muita gente, né? Espero que todos leiam, né? Parabéns, Antônio, obrigado. Eu tenho que agradecer também a presença do senhor aqui, porque eu sei que o senhor estava, acho que, numa sessão hoje, agora mais cedo, não foi isso? Terminou agora há pouco, e eu sei que essas programações de congresso são intensas, né? A gente, enfim, tem muita palestra para assistir, muitas sessões uma atrás da outra, e quase que não dá tempo para respirar. Então, eu queria agradecer também a sua disponibilidade de estar aqui hoje, né? E também interessante, assim, né, pegando também o texto que a Maria Amélia escreveu para a quarta capa, né, aqui do livro, né,
que ela também fala sobre essa questão, né, de que são poucos ainda, né, os programas de pós-graduação que oferecem disciplinas, né, com esses conteúdos que são abordados no livro, né, e essa também, assim, é uma preocupação nossa, né, da editora, de editar livros, né, que possam contribuir para a formação dos profissionais, né. A gente sabe que hoje a publicação de artigos acadêmicos é mais valorizada, né, em termos de pontuação, enfim, no currículo Lattes, e que os livros não têm o mesmo peso, né? Então, um pesquisador, uma pesquisadora que se dedica a produzir uma obra de fôlego como essa, assim, que são anos e anos de trabalho, e depois você tem que fazer toda essa engenharia, né, para colocar isso no papel, assim, algo que não é fácil, é algo que os pesquisadores, os professores fazem além das suas atividades, né, de ensino, de pesquisa, de extensão. Então, assim, acho que é uma questão também para a gente valorizar quando, né, alguém tem essa vontade de pegar e colocar todo o conteúdo que costuma dar em sala de aula e ainda, enfim, engrandecer ainda mais, né? Porque se você pega o livro, o professor Guilherme falou, você vai encontrar toda uma parte prática, né? Quase como se fosse um livro didático até, né? Em certos momentos, porque tem toda uma parte prática que é bem interessante que o professor Antônio coloca aqui para a gente. Mas, então, vou apresentar aqui a Maria Amélia, né, que ela é doutora em Medicina pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade da Califórnia, São Francisco, é professora adjunta do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e coordena também o programa de pós-graduação em saúde coletiva na mesma instituição. Coordena também o grupo de pesquisa NUDES, me corrija se a pronúncia não for assim, Saúde, Sexualidade e Direitos Humanos da População LGBT+, membro da coordenação da RIGHT, que é a Rede Ibero-Americana de Estudos sobre Homens Gays, Homens que fazem sexo com outros homens e pessoas trans, membro também da Sociedade Internacional de AIDS e da International Epidemiological Association. Professora, é um prazer tê-la aqui conosco e também gostaria de agradecer essa gentileza de escrever o texto da quarta capa. Boa tarde. Microfone. Boa tarde, Vanessa. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu posso dizer que acompanhei várias fases dessa produção na qualidade de amiga e aprendiz do Antônio em muitas coisas. Então, quando ele me convidou para escrever essa quarta capa, já fiquei bastante feliz, emocionada, mas eu gostaria de, então, falar um pouquinho. Eu acho que Guilherme falou as questões essenciais sobre o momento e a contribuição fundamental que esse livro, com certeza, está trazendo. Já começou, né, a trazer, e certamente, a partir do Congresso, da sua divulgação mais ampla, nas próximas gerações de congressos, a gente vai ter já muita gente utilizando os ensinamentos do Antônio. Acho que, além de ser, do ponto de vista teórico, conceitual, uma atualização, né, importantíssima que a gente estava precisando, ele foi muito cuidadoso, né? O Antônio foi fazendo o livro é bonito, ele é bem escrito, ele está bem ilustrado, então ele é convidativo para as pessoas se debruçarem sobre um conhecimento que não é o usual, que não é o que estamos todos familiarizados, né, com décadas de aplicação e aprendizado no Brasil. Como o Guilherme muito bem salientou, né, foram ainda poucos os grupos que incorporaram e transformaram o conteúdo e o pensamento contrafactual e toda a teoria que tem em torno, toda a modelagem que tem em torno, né, a estatística que informa isso, não estão ao alcance de parte substancial, eu posso dizer, dos programas de pós-graduação no Brasil. Uma questão super importante que eu acho também que precisa ser mencionada é o fato do livro estar em português. Embora o conhecimento da língua inglesa seja um requisito, né, dos programas de pós-graduação, sabemos que muitas vezes os alunos e alunas têm dificuldades com uma compreensão mais aprofundada.
E uma coisa é ler um artigo, a outra é ler teoria, é aprender, né, num outro idioma quando você não domina completamente. Então, eu acho que trazer para o português, aportuguesar termos, né, que a gente, inclusive, muitas vezes continua utilizando na língua inglesa, é uma outra contribuição fundamental desse lançamento. Eu acho que, aliado a isso, eu diria que a dedicação de Antônio e a sua experiência como docente, né, de alunos de iniciação científica e de pós-graduação ficam muito evidentes na escrita do livro, porque ele é cuidadoso em prover os detalhes. Então, por todas essas características, eu acho que é talvez uma das obras mais importantes que a gente tenha produzido recentemente na epidemiologia brasileira, por um epidemiologista brasileiro, e que com certeza vai influenciar uma geração de novos formandos Brasil afora. Eu posso até fazer uma fofoca das experiências próximas com o Antônio, né? Recentemente eu tenho uma aluna de iniciação científica que começou a se aventurar em trabalhar com algumas questões de modelagem e precisei pedir, eu falei, eu não sei fazer isso não vou saber te orientar nisso não, porque ela achou um caminho e foi andando com scores de propensão, etc. Mas Antônio, então, volta com essa aluna, Isabela, né, depois de a gente fazer algumas sessões para ele entender exatamente a natureza do problema, e ela está, digamos assim, executando o script com muita tranquilidade, posso até dizer com segurança. Então, tem essa generosidade no ensinar, que eu admiro profundamente no Antônio, acho que é uma característica muito bacana, né? Enfim, eu só posso dizer que é uma tarde de alegria de ver o lançamento. Eu, além de ganhar um da editora Fiocruz, um exemplar autografado do Antônio, eu comprei alguns e estou distribuindo com os meus alunos. Então, aqui está uma aprendiz estudiosa da obra do Antônio. Obrigada, professora. Não sei se o Antônio quer comentar alguma as falas anteriores, quer fazer alguma consideração. Eu queria falar, acho que contar um pouco da história, né? Acho que o Guilherme tocou, a Maria Amélia também. Essa minha inquietação começou aí por volta de entre 2000 e 2015, né? A gente vendo a produção científica epidemiológica internacional já com um uso muito grande desses métodos, né? E aí a gente foi no famoso congresso lá de Miami, né? Acho que foi 2016, se não me falha a memória. E aí muitos epidemiologistas brasileiros, a gente começava a se perguntar, né? Poxa, tanta coisa aqui, né? Que os alunos dos professores falando de abordagem gráfica contrafatual com muita intimidade, no Brasil a gente ainda engatinhando nessa questão, né? E aí eu já vinha com a disciplina, né? Na verdade, essa história começou com a disciplina de inferência causal, que eu comecei a oferecer. Tive muita dificuldade de compreender essa teoria, né? Porque é toda uma coisa nova, né? E aí, depois que a gente fez a disciplina, né? Já trabalhando aí com várias turmas, né? Acho que hoje nós estamos na 8ª edição da disciplina já, o tempo passa muito rápido. Tive a oportunidade de ministrá-la também por 2 vezes na ENSP, né? E tem sido também uma constante, vários professores participando, né? Então, para mim é uma grande honra, né? Ensinar amigos epidemiologistas, compartilhar, né? Conhecimento, acho que isso é um processo bastante fantástico. E aí, a partir daí, eu digo, não, eu vou escrever um livro, né? Vou escrever um livro. E é um grande dilema para quem é pesquisador, porque, como a Vanessa falou, isso não é valorizado, né? Na hora que a gente vai mandar nosso currículo, né? O que conta é a questão de artigo, né? E quanto mais impacto o artigo tiver, melhor. E a formação dos alunos, né? O desenvolvimento de novas técnicas, entender teoria, isso acaba ficando uma coisa, infelizmente, né? Deixada de lado. E aí eu resolvi realmente, não,
interessa se vai diminuir currículo e tal, realmente não interessa. Vou investir nisso aí, né? E eu já tinha alguma facilidade de escrever, né? Que acho que é uma coisa que ajuda, e resolvi encarar o livro. Então, na realidade, esse livro é um pacote, né? Porque ele faz parte do curso, que está online no YouTube, né? Então, se vocês digitarem lá o Antônio Augusto Moura da Silva, inferência causal, vocês vão encontrar o curso, né? Então, é um curso extenso, ele tem, são quase 60 horas de gravação, né? Uma parte teórica, toda lá. Foi a edição de 2018 do curso. E a gente, todo ano, né, a gente oferece essa disciplina no primeiro semestre, aqui pelo nosso programa de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão, e podemos inscrever ouvinte, quantidade que for, não há limite, né, porque a pessoa vai só ouvir, né? Então, fica o convite para quem quiser, né, além de ler o livro, né, participar da disciplina, né? Então, a gente vai abrir a inscrição para ouvintes, né? Basta escrever por o e-mail do nosso programa de pós-graduação, né? Então, é o curso, o livro, né? E os scripts no GitHub para quem quiser fazer as práticas. Então, a ideia é realmente oferecer um conjunto, né? Para que a gente possa desenvolver, né? Como o Guilherme falou, o interesse pela teoria, né? E que novas gerações possam realmente penetrar numa pesquisa epidemiológica, né? Que acompanhe, né? Os desenvolvimentos metodológicos mais contemporâneos aí, da epidemiologia, né? Queria, de novo, agradecer imensamente, né, tanto ao Guilherme quanto a Maria Amélia, pela gentileza, né, de escreverem a orelha e a quarta capa, né? E Maria Amélia acompanhou bem de perto essa obra, né? Então, quando eu estava escrevendo, a gente trocava muitas ideias, e foi ela quem me deu também a fantástica ideia de convidar a professora Maya Peterson, né, da Califórnia, lá onde ela estudou. E a Maya é uma grande autoridade na área, então, gentilmente escreveu o prefácio do livro, né? E ela é uma das autoras citadas, né? Então, eu acho que complementou tudo, né? E acho que é isso que eu queria complementar, né? Dizer que eu estou muito feliz com o lançamento, né? A editora Fiocruz foi incrível todo esse processo, né? Tanto na figura do presidente, né? Como todo o corpo, né? Que nos apoiou, né? E realmente acho que a editora também está de parabéns, né, com esse apoio que tem dado aos livros brasileiros. E acho que a gente podia fazer, talvez seja um apelo, né, aos epidemiologistas, que a gente precisa realmente ter um pouco mais de dedicação para escrever livros mais didáticos, né? Esse livro, na realidade, ele é uma mistura, né? É um livro científico e didático, né? E acho que essa que é a questão, né? Acho que vale a pena a gente se dedicar, né, realmente a escrever isso, né? E acho que é como se diz, né? Artigo conta, mas antigamente o que contava realmente era um livro. Então, se você quisesse ficar famoso, escreva um livro, entendeu? Não sei se eu já estou famoso, mas eu escrevi um livro, né? Então, fiquei muito contente com isso, né? E acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. É muito interessante, né? Quando a gente ouve assim uma pessoa que você vê que tem essa missão mesmo, né? Educacional, né? A vocação educacional, né? Porque a gente, enfim, hoje existe toda essa discussão sobre o produtivismo acadêmico, né? Mas, enfim, ainda existem, né, pessoas que não, peraí, a gente precisa ter um material que os alunos, né? Que sirva para os alunos, que eles consigam entrar nesse campo. E a gente hoje discute também muito sobre essa questão do acesso, né, do acesso aberto, e o acesso aberto ele não passa só por essa questão de a gente disponibilizar materiais na internet. É um pouco como o professor falou, né, a gente disponibilizar também materiais em linguagem acessível, compreensível, não adianta ficar muito com aquela linguagem também hermética, né? Claro que isso faz parte, mas isso tem o seu lugar também, né? E quando a gente lança um livro, a editora Fiocruz tenta muito, né, fazer também isso, né? Fazer livros que tenham uma linguagem mais acessível para que possa ser compreendido por todos. Então, eu queria só, a gente, enfim, já está se encaminhando para o final, não podemos atrasar a programação seguinte aqui do Congresso, então eu queria passar a palavra para as considerações finais. Professor Guilherme, professora Maria Amélia, por favor. Bom, eu só queria dizer
assim, que com relação a isso que a Antônio falou, eu acho que assim, é muito importante, né, Antônio, assim, porque um livro desse porte, né, ele precisa, né, realmente ser escrito por gente que faz pesquisa de qualidade, não é? Então, não há uma dicotomia entre ensino e pesquisa, não é? Então, quem mais apropriado para escrever um livro didático e científico e com uma ênfase que consiga aglutinar a melhor teoria e a melhor prática do que o melhor pesquisador, né? Que pensa nisso também. Então, eu acho que é isso que eu também quis escrever ali naquela orelha, né, Antônio? Assim, eu acho que você tem uma trajetória que é uma trajetória que buscou isso, né? Eu não te conheço assim há tanto tempo assim, né? Sei lá, conheço, mas assim, mais próximo, menos tempo. Mas a gente vê isso, né? Vê que você é uma pessoa que procurou sempre, né, qualificar a sua produção científica. Eu sou um pesquisador um do CNPq, né? E, ao mesmo tempo, você sempre se dedicou a dar os cursos no Congresso, né, a tentar ou inventar formas, né, de ampliar e amplificar, né, esse conhecimento para essa população, né, de docentes, alunos, técnicos e pessoas interessadas que estão aí. Então, acho muito importante a gente valorizar, né, esse seu esforço, né, porque é o esforço de juntar, né, tudo, né, a excelência acadêmica, né, com nos todos os seus aspectos, né, científica, né, e de docência. Então, parabéns, cara, e muito obrigado por ter me dado a oportunidade de escrever essa orelha do seu livro aí. Bom, Antônio, eu queria novamente, né, agradecer e nessa fala final destacar um outro aspecto que eu diria que me enche de orgulho. É o fato de que Antônio é nordestino e está baseado numa universidade no Nordeste do Brasil. Eu acho que não é trivial, eu acho que nós temos ao longo do tempo, né, na Comissão de Epidêmio, na Abrasco, no Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação, falado muito sobre a falta de simetria, sobre a desigualdade na concentração de recursos para a pesquisa, de recursos que façam com que os polos científicos sejam atraentes para jovens docentes em regiões mais remotas do Brasil, em que essa tradição não existe. E eu tenho sempre o Antônio como um exemplo fenomenal de alguém que nos mostra que dentro de uma universidade federal, com todos os problemas que as nossas universidades federais têm enfrentado, de falta de recursos, né, de falta de prestígio no sentido de quem deveria fazer isto, não no sentido do que se faz por quem está lá. Antônio faz a pesquisa da melhor qualidade e a produção teórica e científica da melhor qualidade, desde lá do Maranhão. Eu acho que isso é um recado muito importante para jovens que estão nesse congresso, que vão fazer concursos, que possam se dirigir a outros polos de produção de conhecimento. Então, eu acho que essa também é uma razão para a gente celebrar, né? Eu sou pernambucana, nordestina, vivo em São Paulo há muito tempo, toda a minha carreira é praticamente feita aqui em São Paulo, mas eu sei das diferenças em termos de recursos, de troca. Quer dizer, quando você tem muitas possibilidades, centros como São Paulo, Rio de Janeiro, que congregam muitas escolas, com muitos docentes, a possibilidade de troca, de conhecimento, de avanço, sem dúvida nenhuma, se dá de uma maneira mais facilitada. Mas as possibilidades que estão, então, na determinação de alguém que faz isso com toda a competência, vindo de lá, para mim é um outro fator para ser celebrado. Então, queria também agradecer e, enfim, só dizer que todo sucesso ao Antônio e ao livro. Professor Antônio.
Eu já estou bastante emocionado, eu não queria mais falar nada, não. Acho que já demos o recado, né? A Amélia falou aí no final essa coisa do Nordeste, né, do Maranhão, acho que isso é importante. Hoje, eu acho que se não fosse internet, né, e agora com a coisa da pandemia, né, o virtual virou moda, né? Acho que isso hoje é mais fácil, né? Você está baseado em qualquer local, né? E a troca ela ocorre, né? Acho que se fosse outro momento em que a gente não tivesse esse desenvolvimento tecnológico, acho que seria muito difícil a gente estar baseado em uma universidade mais periférica, né? E conseguir estar presente aí, acompanhando as tendências, né? Mas é só para mostrar, como falou, as novas gerações, é possível, né? Hoje a gente está baseado em qualquer local do mundo, né? E está integrado e produzindo ciência de alta qualidade. Acho que tudo depende aí realmente de você se esforçar, estudar, né? Chegar lá e prosseguir no caminho, né? Acho que é isso. Ok, então gostaria de agradecer a presença dos professores Antônio Augusto Moura da Silva, Guilherme Werneck e Maria Amélia Veras. Agradecer também a organização do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Lembrar que o livro pode ser adquirido pela Abrasco Livros e também pela Livraria Virtual da Editora Fiocruz. Desejar uma boa tarde a todos e um bom congresso também para todos e todas. Até já. Tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.